Geral 690. O futebol brasileiro em destaque para Ijuí região. Oferecimento: Eletrotécnica Cocetim, venda e assistência técnica. Posto do Ganso, padrão de qualidade latina e multipeças, linha agrícola e automotiva. Geral 690. Apresentação: Alex Frantz. No Geral 690, vamos até a cidade de Bento Gonçalves conversar com o repórter Sidney Coelho, da Rádio Viva de Bento Gonçalves, sobre esse processo aí. O Esportivo conseguiu reduzir essa perda de 9 para 3 pontos e com isso o Esportivo está livre momentaneamente da segunda divisão do ano que vem. Boa noite, Sidney. Olha, a gente falava que o Passo Fundo ele pediu vistas ao processo por causa da documentação que o Pelotas enviou para a Federação Gaúcha de Futebol, pedindo a punição do Passo Fundo por causa da inscrição do Paulo Josué. O Passo Fundo alega que é um confronto de datas, e é esse confronto de datas que surgiu todo esse impasse do Passo Fundo na Federação Gaúcha de Futebol. Mas o nosso correspondente do Rio de Janeiro hoje conversou com os auditores e dificilmente o Passo Fundo pode prolongar por 1 mês, 2, 3, 4, 5, mas o Passo Fundo não vai levar. Dificilmente leve. O Esportivo teve uma grande vitória hoje no Rio de Janeiro, conseguiu reduzir a sua pena, mando de campo conseguiu eliminar, ele joga no seu estádio, portões abertos para o seu torcedor, só aumentou a multa, R$60 mil, fato esse que revoltou muito a direção do Esportivo. E os 3 pontos, que o Esportivo conseguiu reverter dos 9 que o Esportivo perdeu aí no pleno da Federação Gaúcha de Futebol. Há uma confraternização muito grande, uma festa muito grande da direção do Esportivo, porque foi uma luta muito grande do presidente Luiz Ozelani. Se tem um responsável por essa volta ao Esportivo para a primeira divisão, é o presidente Luiz Ozelani. O que ele aguentou no osso do peito, o Alex dizendo bem no popular termo gaúcho, ele aguentou desaforos em redes sociais, ele aguentou manifestações, ele conseguiu juntar todas as provas aí, juntamente com os advogados, para levar até a CBF hoje, e conseguiu essa vitória, mais uma vitória, ele passou por grandes adversidades aqui no Esportivo, mando de campo para perder quando estava na segundona, copos foram tirados no ar da partida, perdeu o mando. Ele conseguiu ganhar grandes vitórias e colocar em dia o financeiro do Esportivo. Uma grande vitória, esse grande presidente que o Esportivo tem, que é Luiz Ozelani. Agora vamos torcer que em agosto apenas fica a homologação da Federação Gaúcha de Futebol, que o Esportivo retorne à Série A e o Bento Gonçalves fique no mapa da Série A do futebol gaúcho, Alex. Grande abraço, Sidney. Um abraço, saúde pro amigo e sucesso aí. Perfeitamente. Esse é Sidney Coelho conversando conosco aqui no Geral 690, esclarecendo essas questões aí do julgamento do Esportivo hoje. Então o Esportivo teve reduzida a sua pena de 9 pontos perdidos para 3. Agora nós vamos até a Rádio Diário lá de Passo Fundo conversar com a repórter Daniele Freitas, ela que é setorista da equipe do Passo Fundo. Daniele Freitas, obrigado por atender a reportagem da Rádio Progresso. O que você pode falar aí? Como é que a direção do Passo Fundo, comissão técnica, todos receberam essa informação aí que o Esportivo perde apenas 3 pontos? Boa noite, Daniele. Boa noite, Alex Frantz. Boa noite também aos ouvintes da Rádio Progresso de Ijuí. E finalmente chegou a data do tão aguardado julgamento dos processos envolvendo o Esportivo e o Passo Fundo, né? Esse julgamento aconteceu nesta quinta-feira, teve início aí lá por volta das 10 horas da manhã no Rio de Janeiro, no pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Só que, no entanto, o Passo Fundo ainda não chegou a uma definição se permanece ou não na primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Isso porque o julgamento do Passo Fundo foi suspenso, né? O presidente, então, do STJD suspendeu o julgamento do Passo Fundo hoje porque o advogado de defesa, Dr. Rogério Pastio, alegou uma rasura na data do ofício emitido pelo Pelotas referente ao pagamento dos custos do processo julgado no TJD aqui do Rio Grande do Sul. Para quem não lembra, foi o Pelotas que ingressou com essa denúncia de que o Passo Fundo havia escalado o jogador Paulo Josué de forma
forma irregular. E daí surgiu todo o julgamento, a punição com a perda de 8 pontos aplicada ao Passo Fundo, que acabou rebaixando o time para a divisão de acesso do Gauchão do ano que vem. Só que como o Esportivo também foi julgado, só que por um caso de racismo envolvendo o árbitro Márcio Chagas após uma partida, o árbitro encontrou aí bananas na lataria e também no cano de escapamento do seu veículo. Esse caso foi julgado. Num primeiro momento, o Esportivo foi punido apenas com a multa, com a perda de mandos de campo, e numa segunda instância, no julgamento do recurso, foi punido com a perda de 9 pontos na tabela do Gauchão. Esse resultado, o Passo Fundo sendo punido com a perda de 8 e o Esportivo com a perda de 9 pontos, acabou rebaixando o time da Serra e trazendo o Passo Fundo novamente à primeira divisão. Logicamente que os dois clubes recorreram dessa decisão e aí sim aconteceu esse tão aguardado julgamento hoje no pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, né? Então, o julgamento do Esportivo aconteceu, o Esportivo teve a sua pena aí aliviada de 9 para 3 pontos perdidos na tabela, né? Foi aumentada a multa de 30 para 60 mil reais e ele ficou livre da perda de mandos de campo. Com esse resultado, parcialmente, o Esportivo estaria voltando à primeira divisão e o Passo Fundo sendo rebaixado. Só que, no entanto, na metade do julgamento do Passo Fundo, ocorreu aí, então, essa decisão do presidente por suspender o julgamento, que deve acontecer só no mês de agosto, né? Agora, o Pelotas e a Federação Gaúcha de Futebol têm um prazo aí de 7 dias para reunir a documentação adequada, né? Essa documentação que comprova o pagamento dos custos do processo que foi julgado aqui no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul, para que o julgamento seja, enfim, marcado e o Passo Fundo possa ser julgado. Nós conversamos hoje com o presidente, Silvino Ferrão, presidente aqui do Esporte Clube Passo Fundo. Ele se mostrou bastante otimista, né? Disse que ainda o Esportivo não pode comemorar esse retorno à elite do futebol gaúcho, porque o caso do Passo Fundo não foi julgado, permanece sem uma decisão. O clube já anunciou que não vai participar de competições no segundo semestre, né? Está com algumas dívidas, precisa reajustar a casa, mas independentemente disso, né, a direção aí do Tricolor se mostra bastante otimista e acredita no resultado positivo, acredita que a Federação e Pelotas não conseguirão organizar essa documentação a tempo, em tempo hábil, para apresentar ao STJD, e com isso o Passo Fundo acabaria sendo aliviado, né, sendo livrado da sua pena de perder 8 pontos na tabela do Gauchão e com isso, claro, permaneceria na primeira divisão. O clima por aqui, Alex Frantz e ouvintes, é de otimismo, né? Os passofundenses, os torcedores estão otimistas. Num primeiro momento ficaram chateados ali em função desse alívio na pena aplicada ao Esportivo, que fazia com que o time da Serra retornasse à primeira divisão, rebaixando o Passo Fundo, mas agora, a partir dessa suspensão, então todos já começam a acreditar novamente que o Tricolor vai sim se manter na primeira divisão. Agora é aguardar esse período então de uma semana para ver se essa documentação será adequada e finalmente se teremos o julgamento final, no caso envolvendo o Esporte Clube Passo Fundo. Com informações da redação de Passo Fundo, direto para Ijuí, repórter Daniele Freitas. Muito bem, obrigado Daniele Freitas. Então só para esclarecer, nesse momento o Esportivo, claro que não é homologado aí, como disse o Sidney Coelho, pela Federação Gaúcha de Futebol, mas nesse momento, então, o Esportivo ganha 6 pontos, perdeu apenas aí, e aí iria para 13 pontos. O Passo Fundo ficaria com 11, o São Luís com 11 e o Pelotas com 8. O Esportivo escaparia da divisão de acesso do ano que vem. Com isso, o Esporte Clube São Luís não teria 50% da verba, direito a 50% da verba destinada a ele pela Federação Gaúcha de Futebol. Por quê? Porque cai em 15º. Se o São Luís cair em 14º, o São Luís tem sim 50%, tem direito a 50% da verba da Federação Gaúcha de Futebol. Então, o São Luís torce para que o Pelotas consiga toda a documentação aí, ou não, né? Que não consiga a documentação e que o Esportivo perca esses 9 pontos e se mantenha da mesma maneira que estava. Geral 690 para Multipeças, produtos e serviços linha automotiva, tratores, colheitadeiras e caminhões num só endereço. Rua da Matriz 2072, saída para a linha 20 a Juricaba. O telefone 3387-1292. Há muitos anos o Poço do Ganso vem servindo o lado leste da cidade, prestando serviços com muita agilidade e qualidade. Na gasolina, óleo e álcool, a bandeira é latina. Ao chegar com seu carro no Poço do Ganso, os profissionais vão logo verificando o nível de água do radiador, óleo do motor, abastecendo, enfim, tratando do seu carro como convém. Poço do Ganso, anexo borracharia e ampla loja de conveniências. Rua do Comércio, 1605, em Ijuí.
Paisagismo é sinônimo de aconchego. Para cuidar deste canto verde, conte sempre com a Eletrotécnica Cocetim. Vende cortador de grama de várias marcas e modelos, elétricos ou combustão, aparadores de grama, tesouras, ampla linha de ferramentas. Eletrotécnica Cocetim. Telefone 3332-6218 em frente à Agrovel. Geral 690. Tudo sobre o principal esporte do país.